Da leitura do livro Coragem de Não Agradar, o capítulo diz: As pessoas criam a própria raiva. O jovem diz: Ontem à tarde eu estava lendo um livro sobre uma cafeteria e um garçom passou por mim e derramou café na minha jaqueta. E eu tinha acabado de comprá-la. Eu não consegui evitar. Perdi a cabeça, berrei com o garçom. Eu não sou o tipo de pessoa que fala alto em locais públicos, mas naquele momento todos ali ouviram meus gritos, porque tive um acesso de raiva e não sabia o que estava fazendo. O que acha? Em algum lugar dessa situação existe uma meta envolvida? Qualquer que seja seu ponto de vista, meu comportamento não foi gerado por uma causa. Não foi gerado por uma causa, o fato do café ter caído sobre a minha jaqueta? O filósofo disse: Você foi levado pela emoção e acabou perdendo a cabeça. Embora costume ser gentil, não resistiu e sentiu raiva. Você não conseguiu se controlar. É isso que está dizendo? O jovem: aconteceu de uma hora para outra. As palavras simplesmente jorravam na minha boca antes que eu tivesse tempo de pensar. E o filósofo disse: Então suponha que você tivesse levado uma faca. Você não pode, né? Imagina se você perdesse o controle de esfaquear o garçom. Você continuaria podendo justificar o seu ato dizendo que não consegui me controlar? Aí o jovem disse: Espera aí, não, esse argumento é extremo. O filósofo disse: Não é um argumento extremo. Se levarmos seu raciocínio adiante, qualquer delito cometido com raiva pode ser atribuído à raiva e deixará de ser responsabilidade da pessoa, porque essencialmente você está dizendo que as pessoas não conseguem controlar suas emoções. O jovem disse: Como você explicaria minha raiva então? O filósofo disse: É fácil. Você teve um acesso de raiva e depois começou a berrar. Simplesmente ficou zangado para poder berrar. Em outras palavras, para alcançar a meta de gritar, você criou a emoção da raiva. Como assim? O jovem disse. Bem, o filósofo explicou. A meta de berrar nasceu antes de qualquer outra coisa. Quer dizer, ao gritar, você queria que o garçom se submetesse a você e ouvisse o que você tinha a dizer. Para isso criou a raiva. Eu criei? Você está de brincadeira? Então por que elevou a voz? Eu já disse, eu perdi o controle, fiquei muito chateado. E o filósofo disse: Não. Você poderia ter esclarecido as coisas sem elevar a voz, e o garçom provavelmente pediria desculpas sinceras, limparia sua jaqueta com um pano limpo e tomaria providências necessárias. Em algum ponto da sua mente você estava prevendo que ele poderia fazer isso, mas mesmo assim berrou. O procedimento de explicar os fatos de maneira racional pareceu muito trabalhoso. Então você tentou se livrar dele e fazer aquela pessoa que não opôs nenhuma resistência se submeter a você. A ferramenta que usou para isso foi a raiva. O jovem disse: Negativo, você não me engana. Então eu criei a raiva para ele se submeter a mim. Eu juro que nem por um segundo sequer eu parei para pensar numa coisa dessas. Eu não refleti e depois fiquei irritado. A raiva é uma emoção impulsiva. O filósofo disse: Tem razão, a raiva é uma emoção instantânea. Mas agora escute a história que eu vou lhe contar. Certo dia, mãe e filha estavam discutindo aos berros. De repente, o telefone tocou. A mãe pegou o fone às pressas e, com a voz ainda carregada de raiva, disparou: Alô? Do outro lado da linha estava o professor do colégio da filha. Assim que a mãe percebeu, mudou a maneira de falar e ficou bem educada. Nos 5 minutos seguintes, conduziu a conversa com o melhor tom possível, a voz tranquila. E quando desligou, sua expressão mudou imediatamente e ela voltou a gritar com a filha, com raiva. Bem, não é uma história tão incomum. O filósofo falou: Percebeu? Em suma, a raiva é uma ferramenta que pode ser empregada na medida necessária. Pode ser posta de lado no momento em que o telefone toca e reutilizada depois que a pessoa desliga. A mãe não está berrando com uma raiva incontrolável, porque ela conseguiu desviar o comportamento, o pensamento, para atender bem a ligação. Então, apenas usando a raiva para dominar a filha, falando mais alto e assim impor suas opiniões. Então, a raiva é um meio de alcançar uma meta. É o que diz a teleologia. O jovem disse: entendi. Sobre essa máscara gentil, você é um niilista. Não importa se estamos falando de raiva ou do meu amigo recluso, todas as suas observações estão carregadas de desconfiança em relação ao ser humano. Então continua discutindo a questão no como viver sem ser controlado pelo passado. O filósofo: Em que sentido estou sendo nihilista? O jovem: Pense bem. Você está simplesmente negando a emoção humana, dizendo que as emoções nada mais são do que ferramentas, simples meios para alcançar metas. Mas se você nega a emoção, está sustentando uma visão que tenta negar nossa humanidade também. Porque a nossa emoção e o fato de sermos dominados por todos os tipos de sentimentos
são o que nos tornam humanos. Se negarmos as emoções, nos reduziremos a simples máquinas em versões inferiores. Se isso não é niilismo, o que é? E o filósofo disse: eu não estou negando que a emoção exista, todos nós temos emoções, ninguém pode negar. Mas se você me diz que as pessoas são incapazes de resistir ao apelo delas, eu contesto. A psicologia adleriana é uma filosofia diametralmente oposta ao niilismo. Nesse sentido, embora ela mostre que as pessoas não são controladas pelas emoções, também mostra que não somos controlados pelo passado. E o jovem disse: quer dizer que as pessoas não são controladas nem pela emoção, nem pelo passado? O filósofo explica: vamos inventar uma personagem cujos pais se divorciaram no passado. Isso é algo tão objetivo quanto a água do poço que está sempre a 18 graus, certo? Mas esse divórcio parece frio ou quente. Ora, isso é uma questão subjetiva do agora, que independe do que possa ter acontecido no passado. É o sentido atribuído ao fato que determina como será o presente de alguém. Então a questão não é o que aconteceu, mas como foi resolvido. Exato. Não podemos retornar ao passado em uma máquina do tempo, não podemos voltar aos ponteiros do relógio. Se você se fixar na etiologia, também permanecerá preso no passado e nunca conseguirá encontrar felicidade. O jovem disse: concordo que não podemos mudar o passado, exatamente por isso a vida é tão difícil. E o filósofo diz: a vida não é apenas difícil. Se o passado determinasse tudo, não seríamos capazes de dar passos significativos. Qual seria o resultado? Um tipo de niilismo e pessimismo que mata qualquer esperança no mundo e faz desistir da vida. A etiologia freudiana, tipificada pelo argumento do trauma, é uma forma diferente do determinismo e é o caminho para o niilismo. Você vai aceitar valores como esses? Não quero aceitar, mas o passado é tão poderoso. E o filósofo: pense nas possibilidades. Se você supõe que as pessoas felizes são capazes de mudar, um conjunto de valores baseados na etiologia se torna insustentável e você é compelido a assumir a teleologia como algo normal. O jovem: então devemos sempre partir da premissa de que as pessoas são capazes de mudar? O filósofo diz: claro, e por favor, entenda. É a etiologia freudiana que nega o livre-arbítrio e trata os humanos como máquinas. O jovem parou e examinou o gabinete do filósofo. Estantes do chão ao teto cobriam as paredes e numa mesinha de madeira havia uma caneta tinteiro, que parecia ser um manuscrito ainda não finalizado. As pessoas não são impelidas por causas do passado, mas avançam para cumprir metas que elas próprias fixam. Esta era a alegação do filósofo. A teleologia, que ele defendia, derrubava as bases da psicologia fundamentada na causalidade, e o jovem considerou a ideia inaceitável. Assim, a partir de qual ponto de vista deveria começar a argumentar? Bem, ele respirou fundo e continuou. Sigo no próximo vídeo.